O luto tem cura? Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência no meu consultório psicológico, até porque sou viúva depois de ter ficado 40 anos casada com o chefe Tony. Pessoas que fazem esse tipo de pergunta, o luto tem cura, acreditam que o luto seja uma doença. Gente, não é. É uma situação natural a que todos nós, se já não fomos, seremos expostos. O que acontece e o que diferencia cada indivíduo é a forma como cada um de nós vivencia o seu luto. E não existe uma forma correta. A minha forma é a forma correta. Afinal de contas, cada um de nós temos a nossa medida. E vocês se lembram do vídeo que eu fiz na semana passada, dizendo que cada pessoa tem que respeitar a própria medida? Eu até utilizei uma reguinha dizendo: não se deixe medir pela medida do outro. E é assim que a gente precisa lidar com o luto. Ele tem características que são absolutamente individuais e que estão, de alguma forma, inseridas no contexto relacional daquela pessoa que, de alguma maneira, partiu. Esse contexto envolve o tipo de vínculo que você tinha com essa pessoa que partiu, que tipo de proximidade você mantinha com ela também. Sem dúvida, a forma como a morte aconteceu faz muita diferença na forma como a gente vai digerir esse evento. Foi algo inesperado? Foi em função, por exemplo, do que a gente está vivendo hoje, de uma hora para outra a pessoa partiu em função do Covid? Foi um acidente? Foi um suicídio? Foi um assassinato? Ou de alguma maneira a pessoa já estava acometida de uma doença grave e o luto foi acontecendo no período da vida. Mas de qualquer maneira a dor, ela é intensa. Não podemos negar que é um sofrimento muito grande conviver com a falta daquela pessoa que de alguma maneira se fez presente na nossa vida. Quanto tempo dura o luto? Novamente, a forma e o tempo são absolutamente individuais. O Tony já morreu há 5 anos e muitas pessoas falam: nossa, faz muito tempo. Eu vivo essa morte como se tivesse acontecido há alguns dias atrás, em alguns momentos da minha vida. É interessante que, se você buscar na literatura, a literatura vai falar que existem fases para que você elabore o luto. Quando eu leio a respeito de fases, me dá a sensação de que são etapas, como se fosse num jogo, que você vai passar e vai acabar bem. Eu não vejo a elaboração do luto nessa forma linear. Eu vejo a elaboração do luto como uma forma circular. Muitas vezes já me encontrei, tem dias que eu ainda me encontro numa montanha russa emocional. Às vezes, uma determinada música, um dia, um momento, um perfume, uma fala do neto me levam absolutamente para baixo. Meu coração dispara e a falta novamente se faz presente. Então, é nessa montanha russa que a elaboração do luto vai acontecendo. E eu não acredito que ela seja vivida de forma linear. Porque, afinal, quando a gente ama, a gente sente saudade, a gente sente falta. E muitas vezes a pessoa utiliza a culpa para manter esta pessoa que se foi presente. Você já parou para pensar nisso? Como é que você mantém a ausência presente? Tanto a culpa como outros sentimentos que fazem parte desse processo de digestão da morte do outro são aspectos que acabam comunicando para a gente algumas questões que a gente precisa digerir e compreender. Precisamos conversar frente a frente com esses sentimentos, porque
com certeza eles têm muito a nos dizer. Se você não tiver em condições de conversar com esse sentimento sozinha, e às vezes a gente não encontra mesmo ninguém ao nosso redor que possa compreender exatamente aquilo que a gente está sentindo, procure um grupo de apoio. Procure uma rede de apoio ou procure também psicólogos e às vezes até psiquiatra, porque você pode vir sim a precisar de determinada medicação para ajudar você a focar melhor nesses sentimentos, tendo como objetivo compreendê-los. Na minha experiência, eu não fiquei ligada principalmente naqueles aspectos que aquela música do Titãs enfatiza. Eu devia ter feito isso, eu devia ter... Não devia. Não devia porque se voltasse ao tempo, eu faria a mesma coisa que fiz. Porque naquele momento, naquele lugar, naquele contexto, eu acho que foi a melhor maneira que encontrei de lidar com aquela situação. Entretanto, fiquei muito ligada nas culpas que eu poderia vir a cometer após o falecimento do Tony. E uma das culpas que eu fiquei muito atenta foi não sacrificar meus filhos. Eu vejo muitas mães, quando perdem, o companheiro, acabam sacrificando os filhos. Aquela filha não pode casar, a outra filha tem que mudar para a casa dela, porque ela não está dando conta de carregar a própria cruz. Eu tinha ainda um filho solteiro na época, o Mateus, e depois de um ano fizemos assim vários processos terapêuticos e chegamos à conclusão que era importante ele morar sozinho, porque eu precisava lidar sozinha com a minha dor, porque a minha dor de viúva é absolutamente diferente da dor dos filhos. Eles perdem o pai e eu perco o meu marido. E é claro que depende do significado daquela pessoa na sua vida. Na minha vida, perdê-lo foi na época como se eu tivesse perdido uma parte de mim. Finalmente, quero que você registre as dicas que eu deixei para você. A forma de lidar com o luto é individual, o tempo é individual, sentimentos de culpa provavelmente vão existir. Vamos verificar o que é que eles têm a nos dizer e vamos evitar a vitimização. Vamos evitar que o outro carregue a nossa dor, porque a nossa dor é a nossa dor. E percebo também nos meus pacientes na clínica que muitos que acabam dividindo a dor, ao invés de assumi-la, acabam desenvolvendo vários distúrbios psicossomáticos. E sobre distúrbios psicossomáticos eu tenho uma live no meu feed muito interessante que eu acho que vale a pena você conferir. Vou deixar aqui para você, até para que você conheça um pouquinho mais de mim, o endereço no meu YouTube, onde você pode assistir o meu depoimento que fiz na missa de 7º dia do meu marido. Se você gostou desse tipo de reflexão, me deixe saber, mande um direct para mim perguntando suas dúvidas a respeito dessa temática. Comecei o vídeo lhe perguntando perguntas que recebo no meu consultório. Por exemplo, o luto tem cura? Quanto tempo ele dura? Ele tem fases? Essas perguntas me ajudam a refletir e com certeza me ajudam também a compartilhar com você reflexões que com certeza farão do seu luto daqui para frente um evento que você vai aprender a lidar com mais naturalidade, apesar da dor. E eu sempre repito, vocês sabem qual é a diferença entre dor e sofrimento? A dor do luto, ela é inevitável. E o sofrimento é a forma e o tempo e o como eu decido carregar a minha dor. Beijos grandes e boas reflexões para nós.